E pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando um sistema que eu desenvolvi nas últimas semanas, onde eu exploro algumas tecnologias que eu estava com vontade de estudar recentemente e fiz uma mistura com um hobby que eu tenho, né, que é um jogo de cartas chamado Magic the Gathering. Então esse vídeo aqui é apenas, não é nenhum tutorial, é apenas se fosse um diário, onde eu mostro a minha evolução no estudo dessas tecnologias. E para quem tiver alguma curiosidade, quiser ver o código fonte, vai estar eu vou estar disponibilizando o link no GitHub para quem quiser fazer o download, dar uma olhada lá no projeto, certo? Então, o nome do sistema se chama Magic MTG Blueprint, que é um sistema onde o usuário pode criar decks para o jogo Magic the Gathering. Para esse projeto, eu quis estudar algumas três tecnologias aqui, que no caso é o React para o front-end, o Django no back-end, né, que é para o lado do servidor, e o MySQL como gerenciador de banco de dados. No caso, não tive nenhum motivo específico de ter escolhido MySQL, mas Django e React é porque são duas tecnologias que eu estava com muita vontade de aprender. Então, nesse caso, existem três pontos principais que eu queria focar, que no caso, como o sistema vai guardar dados de usuário, informações pessoais, eu preciso ter algum sistema de autenticação para que o usuário possa acessar os seus próprios dados e de autorização para determinar quais páginas aquele usuário vai poder acessar. Também criação e edição de decks, né, que é o ponto principal desse sistema, e a visualização de dados. E na minha opinião não faz muito sentido eu apenas mostrar uma tabela com números e deixar para que o usuário interprete aqueles dados. Eu prefiro utilizar algumas ferramentas como gráficos para poder exibir aquela informação para o usuário. Então, para quem não conhece o jogo, eu vou estar dando aqui um resumo sobre as informações que uma carta de Magic contém. E no caso, toda carta de Magic ela vai ter um nome, um custo de mana, né? Que isso aqui é relacionado à regra do próprio jogo. Vou ter o tipo daquela carta. Se ela for uma criatura, aqui vai exibir o tipo daquela criatura. Uma descrição sobre aquela carta. Informações sobre quem foi que fez essa arte aqui, por exemplo. Informações sobre o poder daquela carta aqui, formando qual é o ataque, qual é a defesa, a imagem em si. E como é um jogo que possui milhares de cartas já, hoje é um jogo bem antigo. É, como são milhares de cartas, eu precisava pegar esses dados de algum lugar. Tinha como eu criar cada objeto na mão, né? Pegar cada imagem, a descrição e tudo. Então, hoje em dia já existe um site onde você pode baixar o conjunto de dados. Pode ser em SQL, pode ser em JSON. E no meu caso, se você baixar em SQL, você vai estar baixando todo o banco de dados com todas as tabelas que no meu caso específico não são necessárias. Como as informações que eu ia precisar eram apenas informações da tabela de cartas, eu não baixei o modelo SQL, tá? Mas se você quiser, se você for replicar, fazer alguma coisa parecida, se você baixar o modelo SQL, vai ter lá várias informações que talvez você precise. Mas no meu caso, eu baixei apenas o modelo JSON e usando esse arquivo, eu criei um script em Python, onde eu separei apenas
os objetos relacionados a cartas, certo? E criei uma tabela, apenas uma tabela no meu sistema só para isso. E no caso eu vou precisar de outras tabelas, mas isso foi eu que criei no meu próprio sistema, certo? Certo, então aqui eu vou estar falando agora como é que se dá o processo de autenticação, né, do usuário. Nesse caso, para esse sistema eu utilizei autenticação por tokens, certo? Então como é que ele funciona? Toda vez que o usuário quiser se autenticar, quiser fazer o login, ele vai criar uma requisição, onde no corpo dessa requisição ele vai colocar o usuário e a senha dele. E aí o meu back-end ele vai, depois que ele verificar se aquele usuário tem realmente aquela senha, depois que ele autenticar aquele usuário, eu vou criar um token no qual eu vou guardar dentro do meu banco de dados. Uma tabela, certo? Essa tabela vai relacionar aquele token criado e o usuário. Também vai ter uma data de criação, né? Porque todo token ele tem uma data de validade. Pode ser de minutos ou pode durar até dias. Então, depois que eu receber esse token, eu vou guardar na seção do meu navegador. Toda vez que eu quiser fazer uma nova requisição para o meu back-end, eu vou enviar no cabeçalho dessa requisição aquele token que eu acabei de criar, certo? Então, toda requisição que o servidor receber, ele vai verificar primeiramente se aquele token é válido para aquele usuário. Então, se ele for válido, ele faz todo o processamento e envia de volta os dados que aquele usuário pediu. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer o login tanto vindo aqui na página de login, né? Ou então acessando páginas que eu não tenho acesso ainda, não tenho permissão. Por exemplo, a página de Dex eu só posso acessar se eu tiver logado, certo? Então, se eu apertar aqui, eu vou ser redirecionado para a página de login com essa mensagem que eu preciso fazer o login ou então criar uma nova conta. Mas como eu já tenho, eu vou apenas fazer o login aqui. E aí eu já tenho permissão para poder acessar a página de Dex, certo? Então essa aqui é a página de Dex, certo? Onde eu vou ter uma lista de decks aqui distribuídos nessa página. Só que no meu banco eu só tenho um deck ainda. Então vou abrir aqui ele para poder mostrar os elementos da página. E na página eu vou ter a lista de cartas, né, que eu tenho naquele meu deck. Eu vou ter um buscador para que eu possa inserir novos decks. E como a regra de jogo é que você tenha no máximo 4 cartas por 4 cópias da mesma carta em um deck. Existem algumas exceções, né, que no caso são os terrenos e cartas lendárias, por exemplo. Mas a regra geral é que você pode ter 4 cartas, 4 cópias de uma mesma carta no deck. Então, se eu tentar adicionar aqui, alterar uma quantidade acima de 4, eu não vou conseguir. E caso eu tente editar para quantidade 0, essa carta vai ser excluída do meu deck, certo? Então estava 3. Ó. Quando ele fica laranja, quer dizer que foi alterado do valor original. Então eu vou deixar aqui 2 cartas verdes e vou adicionar uma carta branca, por exemplo. Então vou salvar, certo? Aí ele vai atualizar a minha página de deck. E aqui eu tenho apenas um gráfico mostrando a distribuição de cores nesse meu deck. É muito difícil você encontrar um deck que vai possuir todas as 5 cores. Mas apenas a título de, de exemplo mesmo aqui, é um gráfico que está mostrando todas as 5 cores, certo? Caso eu queira ver informações mais detalhadas daquela carta, eu posso ver aqui a imagem. Essa imagem aqui ela tem resolução média, já essa imagem aqui ela é carregada em resolução alta. Caso você queira ver algum detalhe mais específico e alguns detalhes, aqui são muito mais informações, certo? Que eu poderia adicionar, mas eu acho que para o objetivo
desse exemplo não é trazer informações para o usuário, informações que são referentes ao sistema. Eu acho que não são interessantes mostrar isso ao usuário. Por exemplo, a URL das imagens, todas essas informações são informações que estão no banco de dados, mas que não estão visíveis aqui, certo? E caso eu queira adicionar uma nova carta, por exemplo, eu vou ter aqui esse autocomplete, certo? Que à medida que eu for digitando o nome de uma carta, vai aparecer aqui algumas opções. O máximo de cartas de opções que podem aparecer é 5, para não sobrecarregar também as requisições que vão para o servidor, né? E também não sobrecarregar a busca que está sendo feita no banco. Então, digamos que eu queira adicionar essa carta aqui. Aí vai aparecer aqui a imagem, e esse efeito aqui ele está sendo gerado por uma ferramenta chamada React Spring, certo? Uma ferramenta que é para o React, que ele não utiliza aquele animated do CSS. Ele atribui ao objeto que está sendo exibido, ele atribui propriedades físicas mesmo, né? Então ele adiciona uma tensão, uma massa, e por isso que causa esse efeito aqui, ó. Então isso aqui não é algo pré-determinado, isso aqui tudo é calculado na hora, certo? Isso que dá esse efeito bem bacana. E aí, digamos que eu selecionei a imagem e eu quero adicionar uma cópia dessa carta aqui no meu deck, certo? Então venho, edito a quantidade, aperto em salvar, que ela vai aparecer aqui no meu deck, certo? Certo. Então, caso você queira criar um novo deck, né? Adicionar um novo, você vem lá no botão de adicionar, aí você coloca aqui o nome do deck que você quer criar, e você seleciona uma dessas imagens, e vai ser o avatar daquele deck, né? A imagem de miniatura. E algo que é relevante falar aqui é que como é que quando eu clicar em determinada imagem, como é que eu faço para outra ser desselecionada, né? Porque como cada uma dessas imagens é um componente independente um do outro, não, não tem como eu, de forma padrão, né? Não tem como eu fazer com que ao clicar em uma imagem, a outra seja desselecionada automaticamente, né? Então, para resolver esse problema, eu utilizei o context, que é uma funcionalidade, um recurso do React, que basicamente é o seguinte: como no React os componentes eles são hierárquicos, por exemplo, eu tenho aqui esse componente details, que é o componente pai, onde ele vai ter vários componentes filhos, e cada um desses componentes filhos vai ter outros componentes filhos. Como é que eu faço para que quando alguma coisa acontecer em um determinado componente filho, todos os outros componentes filhos fiquem sabendo dessa ação que foi executada, né? Então eu utilizo o context, que nada mais é que como se fosse uma caixa onde você guarda uma variável global, certo? E todos esses componentes filhos e até mesmo o componente pai, ele vai ficar olhando para essa caixa de variáveis. Então, toda vez que essa variável mudar de estado, todas as outras cartas aqui, todos os outros componentes filhos vão pegar o valor dessa variável, do estado dessa variável, e vão atualizar os seus visuais, né? No caso, toda vez que eu clicar, tiver uma ação de clique, eu vou ter uma variável dentro de context, onde eu devo desselecionar todas as outras imagens, e no final dessa execução, no final dessa ação, eu vou selecionar aquela imagem que eu acabei de clicar, certo? Então essa foi uma forma que eu achei de resolver esse problema.
mas pode também ser resolvido de outras formas, como por exemplo, utilização de callbacks, né? Onde você envia uma mensagem para o componente pai, e aí o componente pai atualiza para cada um dos outros dos componentes filhos. Mas eu acho que para esse exemplo, utilizar o context é uma opção melhor, né? Então, beleza. Então, selecionar aqui, por exemplo, essa imagem aqui e clique em salvar, certo? Então ele criou um deck vazio, ele me redireciona para essa página de deck. E caso eu queira visualizar, ó, tá aqui, ó. Ele vai adicionar mais um deck naquela minha lista com aquela imagem que eu selecionei. E aí se eu vir aqui, eu vou ter aquela mesma página que eu acabei de mostrar, né? Onde eu vou adicionar as cartas e tudo mais. Então, só para finalizar aqui, no final, depois que se você quiser fazer o logout, né? Quiser sair da conta, você vem aqui em logout e você não vai estar mais logado no sistema, certo? Então, você não pode mais acessar aquelas páginas de decks, né? E caso só para falar um pouquinho aqui das ferramentas, né, que eu utilizei. Para os gráficos, eu utilizei essa biblioteca JavaScript chamada eCharts, certo? É uma biblioteca muito boa, é uma ferramenta muito boa, tem vários exemplos lá. Eu acho que são mais de 100 tipos de gráficos diferentes que você pode utilizar. Também utilizei o Blender para poder criar essa arte aqui no começo do homepage, né, do sistema. E utilizei também o React Spring, que é para criar aqueles efeitozinhos, né, de quando eu selecionava e desselecionava os as imagens, quando eu passava o mouse por cima da carta, né, e ela se movia de forma dinâmica. Então, é isso. Muito obrigado aí. Valeu.